Fernando falou uma coisa importante e que, por acaso, eu nem pensei. O nosso movimento Você é a Paz é uma iniciativa que busca, que de uma certa forma, suplica pela paz através do evento, através da iniciativa, através dessa movimentação toda que acontece pelas ruas, mostrando para as pessoas que existem pessoas que estão empenhadas, que explicitamente buscam a paz. E pronto, nós temos umas perguntinhas aqui. Quem quer a paz? Quem busca a paz? Quem alcança a paz? A primeira, eu acho que todos responderiam eu, né? Agora, a segunda e a terceira. Quem realmente busca e quem consistentemente está em paz? Nós ainda não, acredito, né? Esse tema é um tema muito comum nos dias de hoje, né? Uma temática em função de tudo que nós passamos, a correria do nosso dia a dia, o que nós passamos, as dificuldades que nós temos que passar, pelas quais temos que passar e conviver, e tocar a vida e fazer tudo isso. E, às vezes, ou para não dizer muitas vezes, nós nos esquecemos dessas coisas, por causa da correria e tudo mais. A Terra, atualmente, segundo a classificação que Allan Kardec fez, baseado na instrução dos espíritos, o planeta ele é de provas e expiações, e é natural que, nesse período, nós passemos... só um minuto. Não está... Pronto. Então, quer dizer, é natural que nós passemos por essas coisas todas, e desde muito tempo, desde que o planeta deixou de ser um planeta primitivo, que nós estamos passando por provas, espiando as coisas, e é natural, então, dessa época que nós passarmos por provas, passarmos por expiações. E essas transformações são necessárias para o planeta entrar no novo estágio de regeneração. Eu colhi para vocês aqui um diagrama que foi publicado no livro Cidade no Além e que também é comentado no livro As 7 Esferas da Terra, de Mário Frigeri, desculpem. O planeta, ele, segundo informações que foram coletadas por esses autores, instruções dos espíritos, principalmente nas obras de André Luiz e nas obras de Emmanuel. Então, existem 7 esferas em volta da Terra, concêntricas, como os antigos falavam nos 7 céus, e apresentaram-nos uma esquematização mostrando as camadas. Não é tema do assunto, mas eu gostei de mostrar em função de alguns aspectos. Então, na crosta, nós temos o ambiente das trevas e, logo a seguir, um abismo, ou seja, isso por dentro da crosta. A crosta é onde nós vivemos. Então, nós vivemos na crosta. Abaixo de nós existem, então, mais 2 camadas, e pelo nome nós podemos ter uma noção da categoria dos espíritos que lá habitam. São espíritos que lutam e que persistem em não querer aprender, em não querer evoluir. Depois vem o umbral e tal. O umbral, todos nós conhecemos dos livros espíritas e tal, é onde ficam na zona umbralina, é onde ficam as colônias espirituais, né? E tem muitas informações que poderia passar a respeito dessa figura, mas eu só queria mostrar que nós ainda estamos coabitando com espíritos mais ou menos afins conosco. Uns um pouquinho mais evoluídos, que estão nas camadas acima, camada mais externa, camada das diretrizes do planeta, então onde estão os espíritos que realmente
comandam essa grande nave que é a Terra. E existem formas de passagem de uma camada a outra. Então, uma camada influencia as outras. Da mesma forma que os espíritos mais evoluídos influenciam a nós positivamente, os irmãos menos evoluídos, eles procuram também influenciar-nos negativamente. Eles lutam para manter a Terra no estado que está. Então, isso faz parte das causas que levam o planeta a passar por essa turbulência toda. Essas crises que nós vivemos, e nós podemos dizer de todo tipo, crise moral, a crise de valores, né? Crise econômica, as guerras e tudo mais. Nós poderíamos dizer que não existe um país no nosso planeta hoje perfeitamente equilibrado. Existem aqueles que estão melhores, em que a população tem uma moralidade, vamos dizer assim, ou então um estado melhor, e outros que estão, nós vemos no Médio Oriente, aqueles países que ainda relutam em permanecerem em guerra. E nós precisamos saber que essas coisas, elas também têm como causa a nossa evolução, provocar a nossa transformação. Porque, vejam, nós, assistindo todas essas coisas, nós nos comovemos. Serve como exemplo para nós não sermos igual. Então, tudo isso é também motivo. E a causa disso tudo, basicamente, orgulho, egoísmo, a vaidade, a ira, a sensualidade, a ganância, todas essas coisas que ainda habitam dentro de nós, em maior ou em menor grau, mas habitam em todos nós, que faz nós permanecermos nessa crise. E esse momento que nós passamos é justamente, como disse, como está no Evangelho de Mateus, a separação do joio e do trigo, na parábola que Jesus nos colocou, né? Então, tudo isso é como se fossem larvas no organismo da Terra. Se nós enxergarmos a Terra como um organismo vivo, em que nós somos habitantes desse organismo, então é como se fossem larvas, promovendo essa coisa ruim, vamos dizer assim. O Livro dos Espíritos, no capítulo Felicidade e Gozos Presentes, isso dá na questão a partir da 920, diz que nós é que construímos a nossa própria felicidade. Nós somos os responsáveis. Ninguém nos faz feliz e também ninguém nos faz infeliz. Não há quem possa. Deus não seria justo se permitisse que eu não pudesse ter a minha autonomia, de alcançar a paz por mim próprio. Deus não seria justo se ele colocasse na mão de outros a responsabilidade disso, ou se ele permitisse. Não. Nós é que permitimos, nós é que nos permitimos que essas coisas aconteçam, que esses irmãos nos façam tal mal. E nós precisamos ter consciência de que o futuro nos reserva algo melhor. Se nós tivermos essa certeza que o futuro é melhor, que o futuro vai brilhar, nós podemos enxergar a vida atual, os momentos presentes, como uma estação passageira, como uma coisa que passa. Da mesma forma que o rio corre, a vida nossa, as dificuldades, tudo vai passar. Desde que tenha fé no futuro, desde que tenha fé em Deus, para ter certeza de que tudo que é dito é verdadeiro. Enquanto nós permanecermos descumprindo as leis de Deus, nós vamos permanecer nesse estado. Ou seja, se nós falhamos as provas, nós temos que voltar para repetir. E voltando para repetir, perdemos tempo. Já foi falado aqui por mim, inclusive, a programação reencarnatória é muito complicada. É muito complicada.
encaixar, enquadrar todo mundo no plano reencarnatório é muito difícil. Então, se eu falho hoje, eu não sei quando que eu posso voltar. Ainda mais agora, nessa época, em que uma grande quantidade de espíritos estão encarnando. Ou seja, a fila está grande. Então, eu não sei quando que eu vou ter oportunidade para reencarnar de novo. As pessoas com quem eu estou envolvidos, para que nós possamos resgatar, porque ninguém tem resgate individual. Ou melhor, ninguém tem somente resgates individuais, também temos. Mas muitos dos nossos resgates são com as outras pessoas. E nós temos que estar com elas próximas de nós. Não adianta ficar sempre eu encarnado e o meu desafeto desencarnado, ou vice-versa, que nós não vamos conseguir resolver. Nós temos que passar por encarnações juntos. A imprensa, ela noticia a todo momento tragédias e tragédias, notícias ruins, e nós nos envolvemos. Nós alimentamos essa indústria de notícias e essa indústria de notícias também nos alimenta, porque nós apreciamos. Porque uma coisa é certa, se todos desligassem a TV, as emissoras iam mudar a programação. Se todos parassem de comprar jornal, de ler jornal, as coisas mudariam. Mas não. Nós gostamos, né? Nós temos que admitir. Nós gostamos de ver. Nós pegamos uma notícia, vamos conversar com o vizinho. Olha o que aconteceu, olha. E vamos alimentando essa coisa, vai crescendo. Se nós pensarmos do ponto de vista energético, essa movimentação toda da nossa vontade, do nosso interesse, é completamente prejudicial para nós. Mas uma coisa interessante, Steven Pinker, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele fez um estudo científico, um estudo científico baseado em dados numéricos e com comprovação e tudo mais. E ele levantou e apurou que desde 1945, ou seja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o número de mortos em guerras ou vítimas de estupros e assassinatos é o menor desde os últimos 5.000 anos. Ou seja, levando em consideração, claro, o percentual relativo da população. Em relação à população, nós estamos vivenciando o menor número de eventos dessa natureza. E ele conclui que isso é resultado do lado bom do ser humano, que se sobrepõe ao estado violento das pessoas. Então, observa que o bem se multiplica, mas não é isso que parece, Não é isso que se mostra, porque nós só vemos notícia ruim. Por quê? É a notícia ruim que vende, né? É a notícia ruim que vende. E nós estamos no lugar. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Quem vai quebrar o ciclo? É a imprensa ou somos nós que temos que quebrar? Somos os consumidores, não é verdade? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós vamos nos envolvendo com essas notícias todas e esse vínculo mental que nós criamos com o mal nos afasta do bem. Nos afasta, por exemplo, dos espíritos que nos querem inspirar, do nosso anjo da guarda, porque nós esquecemos eles de lado. Nós esquecemos essas manifestações, essas ações, porque nós só estamos ligados, só estamos preocupados com o que não é bom. E assim nós vamos nos desequilibrando. Nós vamos nos desequilibrando e depois está todo mundo lá nos consultórios médicos buscando tratamento, nas casas religiosas, ainda bem que o irmão Davi não está aqui, né, senão ele ia reclamar. Mas nós buscamos o nosso desequilíbrio e vamos desesperados nos consultórios médicos, nas casas religiosas, buscar o quê? Milagres. Por quê? Porque a solução do mal está em nós, né? Natural que, se eu provoco a degradação do meu organismo, eu vou precisar de um médico para recuperar. Mas tudo que é espiritual, nós temos a possibilidade, a potencialidade de nos libertar sozinho. A potencialidade, nós temos que querer. Eu não vou afastar aquele irmão que me persegue, por exemplo. Não vou afastá-lo, mas eu vou suportá-lo,
eu vou mostrar com reações positivas que a ação maléfica não está surtindo o efeito. Eu gosto de falar brincando com as pessoas. A pessoa fica te picando para te irritar. Se a pessoa irrita, ela consegue o que ela quer. Mas aí eu falo assim, não, eu tenho que irritar a pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu não vou compactuar com ela, eu não vou me deixar irritar. Então, eu estou irritando ela por causa disso. Porque nós temos que quebrar. Então, se nós temos uma postura dessa, nós quebramos o vínculo, nós não afastamos. Nós não afastamos necessariamente, mas nós quebramos esse vínculo. Todo excesso leva ao desequilíbrio. Excessos de natureza material, como, por exemplo, o guarda-roupa cheio, a despensa cheia, porque nós estamos preocupados em que vai alguma coisa nos faltar. O excesso de peso, por causa da alimentação, excesso de dinheiro, querendo guardar. Nós nos esquecemos que nós guardamos um monte de dinheiro, morremos e deixamos os herdeiros brigando por causa dele. Né? Então, tudo isso é excesso. Excesso moral, a preguiça, o comodismo, a maledicência, o consumo, como álcool, como tabaco, os apegos, que podem ser materiais, podem ser apegos pessoais. Todos os excessos levam ao desequilíbrio. E todo desequilíbrio, não importa a natureza, vai levar ao desequilíbrio espiritual também. Aristóteles disse que todo excesso afasta-nos da virtude. Ou seja, o excesso ou a falta, que é o excesso de ausência, né? Se pudermos falar assim. Então, todo excesso nos afasta da virtude. E a virtude é o caminho reto, segundo Aristóteles disse. E isso nos leva ao desequilíbrio. E então, nos desequilibramos, e aí vamos nós atrás de suplicar o quê? O reequilíbrio. Vamos atrás, aí vamos pedir a Deus. Depois que estamos de rastros, vamos pedir a Deus. Ah, me ajuda, me ajuda. Né? Nós não fizemos o trabalho de casa, e vamos a Deus. Né? Lógico que Deus não falta, não falta a ninguém. Vamos buscar o reequilíbrio. Só que nós vamos pedir, e nós nos esquecemos de, no Pai, buscar forças para vencer as barreiras. Nós não sabemos pedir. O que nós precisamos pedir a Deus é força, é resignação para suportar, para fazer o que nós precisamos fazer. Não é que Deus venha nos dar a solução dos problemas. Não foi Deus que criou o problema, ora, quem criou o problema fomos nós é que temos que resolver. Deus dá uma mãozinha, mas não faz nada. Né? Então, quando nós pedimos corretamente, nós não agimos nesse sentido. Nós não vamos praticar a transformação. Nós não vamos praticar o que precisa ser feito para que esse reequilíbrio possa ser alcançado. Se alguma coisa trouxe o desequilíbrio, eu tenho que sair daquele estado, sair daquela situação para recuperar o reequilíbrio. Nós temos que pensar nisso. Se eu estou pedindo, eu tenho que fazer por onde conseguir. Né? Não foi isso que Jesus disse? Pedis e obtereis? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um S a mais ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz, o irmão, o Espírito benfeitor diz, que a súplica só tem valor, só vale se tiver apoiada numa fé consistente no Pai. Porque, da mesma forma que Deus coloca-nos o fardo nos ombros, de acordo com as nossas forças, Ele também vai nos dar a recompensa de acordo com o nosso esforço, com a resignação que nós tivermos e com a coragem que tivermos para enfrentar. Então, se nós temos um fardo e agimos com displicência, a recompensa vai ser de acordo. Então, é isso que nós temos que pensar. De toda forma, o mal que nós vemos, ele é útil, como eu disse no início. O mal é útil para os outros, né? Para os próprios que passam pelo mal, porque é aprendizado.
e para os outros, porque é aprendizado sem precisar passar pela experiência, né? Se nós podemos aprender com o erro dos outros, isso vai me evitar errar depois, lá na frente, né? E é óbvio que seja assim, porque Deus não permite nada que não tenha uma utilidade, né? Deus não castiga ninguém, né? Fez isso, Ricardo fez isso, então vamos lá. Não é assim, Deus não é isso. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Então ele dá de acordo com o que nós temos merecimento, né? Como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o trouxer. Não é, Mariana? Nós falamos sobre isso. Nós lutamos em nos libertar das imperfeições. A verdade é essa. Nós temos que olhar de frente para o espelho e encarar essa verdade. Nós temos preguiça. Nós relutamos em superar as imperfeições, em aparar as arestas da nossa imperfeição. Nós lutamos, nós temos preguiça, vamos deixando. E aí, uma hora, a coisa fica ruim. Aí nós vamos lá pedir socorro, né? Nós não lutamos com afinco para vencer o orgulho e o egoísmo, que todos nós ainda temos, em maior ou menor escala. Todos nós somos alguma coisa de orgulhoso. O Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, ele fala sobre a necessidade do orgulho. Do orgulho, isso mesmo, desculpa. A necessidade do orgulho, porque ela é uma forma de proteção. O ego nos protege. Mas isso quando nós éramos ainda primitivos. Hoje não. Hoje o orgulho não vale mais. Nós relaxamos muito em nos modificarmos. Nós queremos as coisas de mão beijada. Toda a moral de Jesus está baseada no combate dessas duas chagas, o egoísmo e o orgulho. E ele nos dá claramente, o remédio para a libertação desses dois males, que é o quê? A prática da humildade e a prática da caridade. Como é que nós podemos combater o egoísmo? Olhando para os outros, praticando a caridade. Como é que nós podemos nos libertar do orgulho? Praticando a humildade. Conhecendo-nos verdadeiramente. Porque o orgulho faz-nos ver-nos de uma forma que nós não somos. Então, Jesus deu o remédio. Nós precisamos ter isso em mente. E, todo momento, buscar a libertação do orgulho e do egoísmo. A doutrina espírita, ela nos ajuda. Por quê? Porque ela nos chama para o estudo. A doutrina espírita, ela mostra para nós que a contemplação não é suficiente. A contemplação não vai nos ajudar a nada. Que nós precisamos o quê? Estudar para aprender, para praticar. É óbvio que todas as doutrinas salvam, nesse sentido. Para dizer a verdade, efetivamente, nenhuma doutrina salva. As doutrinas, elas nos orientam, elas nos ajudam a nós buscarmos a evolução. Não existe salvação nem perdição. Ninguém se salva ou se perde, não. Nós vivemos, revivemos, vivemos continuamente num processo reencarnatório, aprendendo e evoluindo até chegarmos à perfeição. Então, esse termo salvar-se, ele é figurativo. Todas as doutrinas nos ajudam, não é o Espiritismo, né? Jesus disse, a caridade te liberta. Né? O apóstolo Paulo falou isso. Então, não é o Espiritismo que salva, é a caridade que salva. A súplica por ajuda, ela tem que ser acompanhada de um esforço. Eu não posso pedir e ficar esperando as coisas de braço cruzado. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer por onde. Nós pedimos para quê? Para termos aquele apoio, aquele suporte para fazer as coisas. Mas nós precisamos
movimentar as forças, movimentarmos as nossas forças para que isso. Nós temos que mudar de estado mental. Se eu estou deprimido, eu só vou sair da depressão mudando meu estado, né? Mudando de comportamento. Se eu faço as mesmas coisas, eu não posso esperar resultados diferentes. Eu só posso obter resultados diferentes se eu agir de forma diferente. Se eu fizer o que eu faço sempre, eu vou conseguir as mesmas coisas que eu tenho, que eu consigo. Não é óbvio? O esforço, então, ele está ligado ao quê? À dinâmica, ao dinamismo. Nós precisamos nos dinamizar. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses 4, 6, se eu não me engano, ele recomenda que nós não podemos nos aquietar por nada, nos acomodar. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala isso. Ele fala sobre isso e fala que aquietar-se, a inquietação ela é motivo para diversos prejuízos, diversas calamidades. Nesse livro, se vocês procurarem, tem lá 2 páginas que falam sobre isso, 2 mensagens que falam sobre isso. Então, a inquietação ela é motivo de calamidades, é motivo de transtornos, é motivo de dificuldades. Mas também que, para evitar a inquietação, nós não podemos entrar na preguiça. Ou seja, eu não posso ficar inquieto, mas também não posso ser preguiçoso. Eu tenho que entrar em estado de paz, né? Muitos, nós sabemos, muitas vezes, nós buscamos evitar a inquietação, mas também vamos lá e nos acomodamos, né? Então, isso é importante para nós, essa mensagem de Emmanuel. Nós temos que mostrar, não é para os outros, nós temos que mostrar para nós mesmos que nós elegemos Jesus, como disse Emmanuel nessa mensagem, nós elegemos Jesus por mestre, mas não tem que mostrar para ninguém, né? Jesus disse que não é só quem bate no peito, que só bater no peito e que vai entrar no reino dos céus por causa disso. Não. Né? Então, nós temos que mostrar para nós mesmos que nós elegemos Jesus por mestre e praticar. Porque, na realidade, quem vai julgar depois é a nossa consciência e ninguém mais, né? Nem Deus julga-nos. E eu quis trazer para vocês, para encerramento, uma das 2 mensagens que eu achei interessante. É a mensagem número 146 desse livro, Palavras de Vida Eterna, e começa exatamente com essa mensagem de Paulo em Carta aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Emmanuel diz assim: quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivos ou exaustas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Certas publicações cultivam o hábito de instalar a delinquência. Conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Tudo isso acontece. Tudo isso é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos na preguiça
ou na cólera que nos desgasta as forças. Se consumirmos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. Como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Bela mensagem, que nós devemos todos refletir e buscar aplicar em própria vida. E, para concluir, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, principalmente para mim, mas que eu gosto de compartilhar com todos. Os irmãos infelizes, os irmãos sofredores, aqueles que habitam nas camadas abissais do planeta, eles não são nossos inimigos. Eles buscam o mal, ou melhor, o mal não existe, eles não buscam o bem, por desconhecimento, por sofrimento. Eles passaram por coisas que nós não tivemos, se calhar, a oportunidade de passar, porque senão estaríamos como eles. Então, eles são nossos irmãos que merecem nossa oração e não que merece o nosso desprezo, como historicamente nós fizemos. Não devemos compará-los ao diabo, inclusive porque o diabo não existe. Eles são nossos irmãos sofredores que merecem nosso carinho, nosso respeito, nossas orações. Porque na transformação, quando o planeta se transformar, muitos deles não terão oportunidade de continuar conosco. Eles precisarão ser exilados para sofrer em aprendizado. Então, esses são nossos irmãos que precisam do nosso carinho. Que Jesus nos abençoe.